Com relação à linguagem de manipulação de dados, já vi cobrando uma forma de classificação dela, tá? Então, novamente, isso aqui vi cobrando uma ou outra vez numa questão conceitual. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha do que é, porque se cair esse tipo de questão, a gente acerta. Essas questões de classificação são decoreba, a gente não pode dar mole com elas, tá? É questão de graça. Bom, DML. A linguagem de manipulação de dados permite ao usuário manipular os dados da seguinte forma. Então são duas as formas que podem ser feitas, tá? Procedural, onde o usuário informa qual dado deseja acessar e como obtê-lo. E a não procedural, que o usuário informa qual dado deseja acessar sem especificar como obtê-lo. Então olha só, procedural, ele informa qual dado deseja acessar e como obtê-lo. E a não procedural, o usuário informa qual dado deseja acessar sem especificar como obtê-lo. Bom, as linguagens não procedurais são usualmente mais fáceis de aprender e usar do que DMLs procedurais. Elas são mais fáceis de aprender porque você não precisa especificar como você vai capturar os dados, tá? Então, se o usuário não especificar como obter os dados, as linguagens não procedurais poderão gerar um código não tão eficiente, tá? Então, na comparação de código eficiente, a procedural, onde você especifica como adquirir os dados, ela é mais eficiente, ela costuma ser mais eficiente do que a não procedural, tá bom? Então, galera, é uma classificação bobinha, mas que a ISAF já cobrou e o CESP já cobrou. Tá? As outras bancas ainda não cobraram isso, mas eu acho que vale a pena a gente ter isso aí no cantinho do livro aí pra gente guardar. Bom, como eu falei, a ISAF já cobrou isso, né? Assinale a opção correta. Letra A. A DML procedural requer a especificação de que dados são necessários e a forma de obtê-los. Pessoal, perfeito. É exatamente isso aqui, tá? A gente acabou de ver, é exatamente isso aqui. A DML procedural, a gente especifica quais dados a gente vai querer e a forma de obtê-los. Resposta letra A. A DML associativa não existe. A DML funcional não existe. Letra D. A DML declarativa. Galera, esse nome aqui, DML declarativa, é um sinônimo, tá, para DML não procedural, beleza? Então, DML declarativa é a não procedural, ou seja, é a que a gente não especifica a forma de obter os dados, tá? Então vamos ver aqui, ó, letra D. A DML declarativa, que é a não procedural, requer a especificação de dados, de que dados são necessários e a forma de obtê-los. Errado, tá? Essa daqui é a DML procedural, não a declarativa. A DML procedural requer apenas a especificação de que dados são necessários. Não, a gente tem que especificar também a forma de obter os dados. Então, resposta letra A. Questãozinha bem tranquila se você souber a classificação aqui, a teoria aqui. Questão 6 da FCC 2015. A linguagem SQL é dividida em subconjuntos de acordo com as operações que se deseja efetuar sobre um banco de dados. Considere os grupos de comandos. Então a gente tem 1, 2 e 3 aqui e ele quer que a gente classifique a linguagem. Então vamos lá. Create. Create é DDL, alter é DDL e drop é DDL. Então o 1 aqui é o que? DDL. Data Definition Language. Grant e Revoke estão ligados à segurança, né? Como a gente já viu. Então o 2 é o DCL, é o Data Control Language. O 3, Delete, Update e Insert, é o Data Manipulation Language, DML. Então, ó, 1 corresponde a DDL, 3 a DML. Resposta aqui, galera, letra D. CESP, do MPU de 2013. Julgue os itens subsequentes acerca dos conceitos relacionados ao banco de dados. As DML, linguagens de manipulação de dados, procedurais,
normalmente geram um código mais eficiente do que as DML não procedurais. Então, pessoal, isso aqui é aquela comparação entre a linguagem DML procedural e a não procedural. Bom, a procedural é aquela que a gente especifica quais são os dados que a gente quer e a forma de obtê-los. E a DML não procedural é que a gente só especifica o dado que a gente quer, mas não especifica como obtê-lo. Então, como a gente viu, essas DML não procedurais, elas podem gerar um código menos eficiente. Então, o que ele está falando aqui, ó, as DML procedurais normalmente geram um código mais eficiente do que as DMLs não procedurais. Perfeito. Ele está falando aqui justamente isso que a gente acabou de falar. Perfeito, certinho. Então, essa questão está correta. Mais uma do CESP aqui do MEC de 2015. Com relação à linguagem de definição de dados, DDL, e a linguagem de manipulação de dados, DML, julgue o próximo item. A DML, Data Manipulation Language, utiliza o comando create para inserir um novo registro na tabela de dados. Bom, galera, tudo errado aqui, né? O comando create, ele serve para quê? Criar um objeto na base de dados. E ele é o quê? DDL. Agora, qual comando DML que é utilizado para inserir um novo registro na tabela de dados? Seria o insert, né, galera? Então, essa questão aqui está errada. CESP-SUFRAMA de 2014. Com relação aos sistemas gerenciadores de bancos de dados, SGBD, julgue os itens a seguir. Para controlar os dados de um banco de dados, com o objetivo de manipulá-los adequadamente, em operações de atualização e consulta, utilizam-se os comandos grant e revoke da DML, Data Manipulation Language. Então, galera, olha só, o CESP sempre faz isso aqui, tá? Ele vai te dar uma frase e tal, e quando ele estiver falando dos comandos, ele vai trocar o comando ou trocar a classificação, então a gente tem que ficar bem atento. Bom, os comandos grant e revoke servem para quê? Para tratar de segurança, para conceder e retirar acessos do banco de dados. Então a gente já viu que a linguagem deles é a DCL, é a Data Control Language, e aqui ele está dizendo que é DML. Então, galera, essa questão está errada. Bom, galera, mais uma questão aqui do CESP, agora da NTT de 2013. Julgue os itens subsequentes relativos a banco de dados. Existem várias categorias de linguagem de SGBD. A de definição de dados, DDL, usada para especificar esquemas, conceitual e interno. Então, galera, olha só, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a DDL é usada para especificar esquemas, conceitual e externo. Por enquanto, tudo correto. Por enquanto, ele está falando tudo certinho. A de manipulação de dados, DML, perfeito, né? DML é a linguagem de manipulação de dados, que provê um conjunto de operações básicas para manipulação de dados. Perfeito, né? Que é o insert, o update e o delete. E depois ele continua, ó. A de definição de visões, VDL. Então, galera, olha só. Aqui ele está falando daquela divisão onde o esquema conceitual e o esquema interno não está muito bem dividido, tá? É aquela... ou seja, que está bem dividido, desculpa. E é aquela que a gente tem a VDL utilizada para o esquema externo, ou seja, para trabalhar as visões do usuário, para criação de visão, e a SDL utilizada para definição de armazenamento, para o nível interno, beleza? Então vamos ver aqui, ó. A de definição de visões, VDL, perfeito, utilizada para especificar a visão do usuário, são as views, o esquema externo, perfeito. E seu mapeamento para o esquema conceitual, beleza? E a definição de armazenamento é a SDL, Storage Definition Language, usada para especificar o esquema interno de armazenamento dos dados do banco de dados. Galera, perfeito, tá? Essa questão aqui está correta, 100%. Questão 11 da FGV aqui, ó, de 2015, do TCM de São Paulo. Analise os 3 comandos a seguir e as afirmativas a respeito de seus efeitos no âmbito do MySQL Server. Ele falou que a gente fez delete from X, truncate table X e drop table X. Então,
ele falou que ele fez esses 3 comandos aí, e aí ele vai comparar. Ele vai dar 1, 2 e 3, vai fazer algumas afirmativas, e a gente vai ter que ver quais estão corretas e quais estão erradas, tá? Então, galera, olha só. Vamos lá, rapidamente sobre esses comandos. Delete from X. Bom, delete from X, o que ele está fazendo, galera? Ele está apagando todas as linhas da tabela X, beleza? E o delete é o que? É DML, como a gente já viu. Truncate, galera. O truncate, ele serve para quê? Para apagar todos os registros da tabela. Só que, como a gente já viu, ele tem uma característica especial. Ele apaga os registros, mas ele já apaga o armazenamento dos registros, ou seja, ele já altera a estrutura física. Por conta disso, ele não pode ser utilizado dentro de uma transação, porque ele não pode ser desfeito. Então a gente classifica ele como DDL. Comparando o truncate e o delete, o truncate ele vai ser o quê? Mais rápido, porque ele não precisa se preocupar com essa estrutura para ele desfazer caso a gente cancele a transação. Então ele é mais rápido do que o delete. E o drop table? Galera, o drop ele vai apagar a estrutura da tabela. Então ele é DDL. Bom, vamos ver as afirmativas aqui, né? 1. O comando delete e o comando truncate removem o mesmo conjunto de registros da tabela X. Verdade, tá? O delete ele vai apagar todas as linhas aqui, porque não tem o where, e o comando truncate remove todas as linhas também. Então a 1 está verdade. Vamos ver a 2. O comando drop, quando usado com a opção with no removal, produz exatamente o mesmo efeito do comando truncate. Galera, primeira coisa, essa opção aqui, with no removal, ela não existe, tá? Só que, claro, você no meio da prova, talvez você não saiba que isso existe ou não. Então, toda vez que você se deparar com alguma coisa dessas aqui que você não conhece, tente usar a lógica. Olha só, o comando drop. Bom, o drop normalmente faz o quê? Apaga a estrutura, né? Ele vai e apaga a estrutura. Se eu fizer o comando drop com uma opção with no removal, produz exatamente o mesmo efeito do comando truncate. Bom, se isso aqui existisse, ele estaria falando o seguinte, ó, eu estou fazendo um drop na tabela, ou seja, eu estou apagando a estrutura, mas aí eu falo o seguinte, with no removal, aí eu apago só as linhas e não apago a estrutura, tá? Então, pô, isso daí parece que é uma coisa meio absurda, né? Pô, se eu já tenho delete e já tenho truncate, por que eu ia ter que fazer um drop para ele apagar as linhas e não apagar a estrutura, tá? Então, galera, olha só, o 2 aqui tá errado, tá? Isso aqui não existe. Esse comando aqui, ó, essa opção with no removal não existe. 3. Devido às suas características operacionais, o comando delete é usualmente executado muito mais rápido que o comando truncate. Não, galera, na verdade é o contrário. O truncate, ele é mais rápido do que o delete. Por quê? Porque ele não precisa se preocupar com desfazer o que ele está fazendo. Ele apaga as linhas e vai embora, tá? Então, galera, olha só. O que está correto aqui? 1 está correto e 3 está correto. 1 correto, desculpa. 2 incorreto e 3 incorreto. Só a 1 está correto. Então, resposta aqui, letra A. Pessoal, vamos dar uma passada rápida aqui nos tipos de dados. Primeiramente, galera, os tipos de dados eles variam de acordo com o SGBD. Por exemplo, no SQL Server, a data é de um jeito, no Oracle a data pode ser o mesmo, mas pode ter um tipo diferente. Enfim, cada SGBD tem nuances aí, tem mudanças específicas aí em tipos de dados. Isso daí normalmente não cai nas provas da gente. No entanto, é importante a gente saber que existem tipos de dados, tá? Então, olha só, a gente tem tipos de dado caractere, né, que é string, né? Então, tem char, varchar, tem tipos de dados de objeto para guardar objetos no próprio banco de dados, lob, blob, clob, tipos de inteiro, né? Cada um com uma precisão diferente, alguns 8 bits, outros 16 bits, outros 64 bits.
ponto flutuante, boolean e específicos de data, tá? Alguns de data só dia, mês e ano, outro guardando hora, outro guardando aquela definição lá de -3, +3, com relação à hora lá de Greenwich. Eu não lembrei agora o nome do negócio, mas enfim. O que é importante aqui, gente? A gente saber que existem tipos. É bom você se lembrar que, sei lá, char, varchar é de string, int é de inteiro, float, número real, e date time é para data. Por quê? Porque pode acontecer de você em algum momento se deparar com alguma coisa assim e você precisar pelo menos entender o que é. Normalmente, não me lembro, não me recordo das provas cobrarem isso explicitamente. Qual tipo específico, qual a diferença de um tipo para o outro. Nunca vi isso ser cobrado e realmente não faz muito sentido ser cobrado. É importante só a gente saber que existe, para que serve mais ou menos, tá? Não se estresse muito com isso. Bom, e aí, galera, a gente vai começar agora aos comandos específicos do SQL, tá? Pessoal, é agora que normalmente muita gente tem dificuldade com SQL. Por quê? Qual é a dificuldade do SQL? O SQL é uma linguagem muito poderosa. Então você pode fazer um monte de coisa de maneira diferente com ela. Isso daí dá muito poder para a banca. Então a banca consegue facilmente fazer questões difíceis com SQL. E aí onde a gente às vezes se enrola, tá? E a banca, claro, depende da banca. Tem banca que é ruinzinha também, tá? Mas as bancas boas, elas adoram SQL, porque é lá que elas exploram e fazem questões maneiríssimas, tá bom? Bom, vamos começar com os comandos DDL, que é o Data Definition Language. Primeiro a gente vai ver a criação de tabelas, tá? Bom, como é que é o comando? Create Table, depois você fala o nome da tabela, aí abre o parênteses, e aí você vai descrevendo os campos e as restrições que contém essa tabela. Bom, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Existem diversas formas diferentes da gente declarar esses campos e essas restrições. Então, vou explicar para vocês e depois a gente vai ver vários exemplos. Eu acho que um exemplo vai ajudar a gente a explorar mais possibilidades. Mas, basicamente, é esse o formatinho aí. Bom, como eu falei para vocês, a gente pode especificar algumas restrições na criação da tabela. Vamos enumerar elas aqui e depois a gente vai fazer exemplos para ficar mais claro. A chave primária a gente vai falar primary key. Chave estrangeira, foreign key. Chave alternativa ou alternada, unique not null. Lembrando, chave alternativa ou alternada é aquela chave, aquela coluna, ou aquele conjunto de colunas que tem as mesmas características da chave primária, ou seja, ela identifica univocamente uma linha das demais e é obrigatória, tá bom? Então, quando a gente vai lá e encontra as possíveis chaves, uma delas a gente escolhe e fala, pô, essa daqui é a chave primária. As demais ficam como chave alternativa ou chave alternada. No SQL a gente declara ela como unique not null. Única sem repetição, unique. Então se a gente falar que uma coluna é única, quer dizer o quê? Ela não repete. Cuidado, galera, isso aqui já foi cobrado diversas vezes, tá? Normalmente, quando a gente vê o unique, ele vem junto com o not null. O not null significa o seguinte, not null, a coluna é obrigatória. E só null, ou não especificar nada, indica que a coluna é opcional, ou seja, ela aceita o nulo. Então, se o cara disser lá uma coluna x unique, int x unique, quer dizer o quê? Quer dizer que essa coluna x ela é um inteiro e ela não aceita repetição. Só que se eu não disser not null, significa que ela aceita nulo, tá bom? O nulo, ele não considera como repetição, tá? Então pode ter várias linhas com nulo, tá bom?
cuidado, tá? Isso daí já foi cobrado. O unique pode ser utilizado independentemente de null ou not null. Só que, se a coluna for uma chave alternativa, ela tem que ser unique not null, tá bom? Bom, beleza. Restrição de domínio, check, tá? Restrição de domínio é aquela que a gente utiliza para identificar os valores válidos, os valores possíveis para uma coluna. Aí lembra sempre lá do sexo, né, galera? Sexo, o sexo aqui na minha base é como M ou F. Aí eu boto lá check, boto o campo in, M ou F. A gente vai ver aqui exemplos disso aí para ficar bem claro. Mas é importante a gente guardar que o check é utilizado para domínio. Volta e meia, eles cobram só isso. Saber qual é o comando, qual é a sintaxe para você fazer certa coisa no SQL. Bom, normalmente as restrições, que são essas que a gente falou, primary key, foreign key, not unique, check, elas são anônimas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não especifica um nome para essa restrição. Bom, se você não especifica um nome para a restrição, o que acontece? Internamente no banco, ele vai e gera um nome para você. Ele vai lá, joga uma moedinha, pum, gera um número grandão e fala, ó, essa chave primária que você criou aí, internamente, eu estou guardando com esse nome aqui. Aí é um nome doidão lá, um nome grandão que o SGBD gera automaticamente. Bom, existem situações onde a gente quer ter controle dessa restrição. Por quê? Porque a gente quer desativá-la, por exemplo, tá? Então, vamos supor, a gente tem lá a nossa tabela de pessoas, aí a gente tem o campo sexo, por exemplo, que é M ou F. Só que aí, por algum motivo, eu estou fazendo uma importação e eu não quero que essa restrição esteja valendo agora. Eu quero que ela valha depois. Depois eu ativo ela de novo, mas agora eu não quero. Agora eu quero deixar sem restrição, para eu poder inserir um montão de registros para ficar mais rápido. Então, o que eu precisaria fazer? Eu preciso saber o nome dessa restrição para eu poder desativar. Então, quando a gente está fazendo uma tabela ou uma restrição onde a gente sabe que seria interessante a gente deixar um nome específico para ela, para depois a gente desativá-la ou ativá-la ou até dropá-la, é interessante a gente cadastrá-la com o nome, tá? Isso é opcional, não precisa fazer, mas volta e meia cai na prova e a galera às vezes se enrola, tá? Como é que seria isso? Bom, a gente vai falar lá o tipo da constraint, constraint, o nome, depois o tipo e depois a restrição, tá? A gente vai ver exemplos aqui, vai ficar bem claro as duas formas de fazer.